Olá, uma excelente terça-feira para você que sempre acompanha a nossa edição impressa e também nos segue aqui nas redes sociais. Hoje nós vamos falar de um tema que está muito em alta nos últimos meses, que é a situação da saúde aqui no Alto Vale. E ontem o Ministério da Saúde publicou a habilitação de leitos de UTI do Hospital Regional, que foi também motivo de um grande impasse aqui na região, mas que ao que parece agora é um assunto já definido. Para conversar sobre isso, nós recebemos o presidente da FEOESC, a Federação dos Hospitais do Estado aqui de Santa Catarina, que é o Giovanni Nascimento. Bom dia, Giovanni, obrigada pela presença aqui no nosso estúdio. Então, depois de muitos dias aí de impasse, de incertezas, temos agora uma definição, recursos garantidos aí para a continuidade do atendimento nesses leitos de UTI aqui no Hospital Regional? Bom dia. Inicialmente, quero parabenizar a equipe do Diário Alto Vale TV Online pela iniciativa, mais um canal que nós temos para mostrar o que está acontecendo aqui em Rio do Sul e região, e parabéns também pela própria equipe, que é uma equipe de ponta. Então, com certeza, essa TV Online vai ter o seu futuro garantido. E voltando aí para o nosso assunto, realmente nós já estávamos trabalhando há algum tempo, né? Esse é um trabalho desenvolvido pela FEOESC na representação dos hospitais do estado de Santa Catarina, para que os leitos Covid habilitados até o dia 30 de outubro fossem novamente habilitados pelo Ministério da Saúde, para que alguém, né, pudesse arcar com as despesas financeiras de cada leito desse. E isso no estado representa uma enormidade. Para nós aqui no Hospital Regional, apenas 10, né? Mais 10 que nos custa R$160 mil por dia. Então... R$160 mil? R$160 mil, levando-se em consideração que... não, desculpe. 1.600, né? 1.600 cada leito, R$10.600. Então, R$10.600 por dia. Se você for multiplicar por 30, são R$480 mil, né, por mês. É uma despesa alta para um hospital privado, mesmo que filantrópico, e que atende 80%, 85% SUS, impossível de arcar. Havia esse problema de quem seria, né, o responsável pela manutenção desses leitos enquanto não houvesse a nova habilitação pelo Ministério da Saúde. Em conversa com o governo do estado, através do secretário André Mota Ribeiros, nós conseguimos que o estado então arcasse com as despesas destes leitos enquanto não houvesse habilitação gradativa de todos os leitos que nós tínhamos habilitados até o dia 30 de outubro. O Hospital Regional foi agora, né, agraciado na data de ontem, dia 30 do 11, com a habilitação junto ao Ministério da Saúde por mais 30 dias. E quando vencer estes 30, por mais 30. Existe uma vontade do governo de manter-se, a partir de janeiro, pelo menos 50% desses leitos ativos, pelo menos até abril de 2021, porque acredita-se que a vacina, mesmo que chegue, né, ela vai ter os seus resultados mesmo aparecendo a partir de abril, maio do próximo ano. E até que seja distribuída também, a gente vê que já são elencados aí alguns grupos prioritários, então essa vacinação vai ser gradativa em todos os países, né? Então realmente vai demorar aí um tempo, a gente vai ter que conviver por mais um tempo com essa pandemia. Na verdade nós vamos ter que, e já estamos, né, aprendendo a viver com as máscaras, com o distanciamento social, com a higiene das mãos, porque creio que até pelo menos a metade de 2021 nós não vamos ter outra solução a não ser nos cuidarmos, e a partir de abril, quem sabe janeiro, fevereiro, mas a gente não sabe se isso chega mesmo, a distribuição da vacina, a aplicação, e esperar os efeitos dessa vacina para que então a população comece a seguir vida normal, né? E Giovanni, você como presidente da FEOESC, eu gostaria que comentasse sobre a importância desses leitos, né? A gente vê que especialistas já estão alertando para um possível colapso nas unidades de saúde. Temos aí UTIs aqui na região, especialmente já com 100% de lotação, que é o caso do Hospital Bom Jesus em Ituporanga. Temos também uma lotação aqui no Hospital Regional, né? Realmente esses leitos, eles são importantes nesse momento, né? Há um risco de faltar leitos para a população?
Na verdade, quando se fala em distanciamento social e todas essas regras que estão sendo expostas na mesa pelo governo estadual e municipal, né, é justamente para evitar esse colapso na rede hospitalar, no atendimento dos pacientes. Os leitos de UTI são muito importantes, né, porque eles acabam amenizando, né, o problema dos pacientes mais graves. A gente sabe que essa segunda onda veio com muito mais força do que a primeira. Aliás, nem sei se essa é a segunda ou é continuidade da primeira, mas ela está agindo com muito mais força. Aqui no estado de Santa Catarina, com menos letalidade. Por quê? Porque de uma forma ou de outra, algumas providências cada um já tomou, né? Um ou outro já tomou hidroxicloroquina, outro tomou ivermectina, reforçaram a dose de vitamina D. Então, os efeitos do coronavírus acabam sendo de menor gravidade em alguns pacientes. Quando se iniciou, vamos dizer, essa segunda onda, a gente tinha problema de enfermaria e não tinha problema de UTI. Agora, com o passar do tempo, o problema se deu também nas UTIs, né? Nós, no Hospital Regional Alto Vale, vamos colocar a primeira onda e segunda onda, chegamos no pico dessa primeira onda com 27 pacientes internados. Ontem nós tínhamos 31. Né? E isso contando UTI, né? A nossa UTI aqui tem uma capacidade de 10 leitos de UTI Covid e nós estamos com 90% comprometido. E nós temos que ter pelo menos uma vaga para aquele paciente que está lá na enfermaria e precisa vir para a UTI para a gente manter a vida desse paciente e encontrar algum leito no estado de Santa Catarina onde a gente possa enviar esse paciente para ser atendido através da UTI. Então, as UTIs são de extrema valia. A gente sabe do problema que está ocorrendo em Ituporanga. Ontem eu acompanhei de perto. O problema lá é gravíssimo, como também é aqui no Hospital Regional. E a gente espera, né, que isso não chegue aqui. Apesar de lá eles terem 5 leitos, nós aqui temos 10, mas o problema lá é muito sério e está muito perto da gente. Se formos avaliar aí a população também de Ituporanga, né, para a lotação por lá, então a probabilidade de pacientes precisarem de leitos ainda nos próximos dias é grande. Esses pacientes, querendo ou não, vão ser transferidos para uma outra unidade, aí, uma outra UTI em todo o estado, lembrando que a regulação é estadual, né, Giovanni? Exatamente. Existe um sistema chamado SISREG, que é o Sistema de Regulação do SUS. Ele é estadual, o paciente precisa de um leito de UTI, é procurado no estado inteiro, onde houver, esse paciente é remetido para lá para que faça o seu tratamento. É importante também se salientar que a população tem que se conscientizar do mal que nós estamos vivendo atualmente. Não adianta o governo colocar as regras, os hospitais, né, se prepararem. Não adianta dobrar o número de leitos de UTI se a população também não contribuir, porque em poucos dias estarão lotados novamente. Exatamente. Não adianta a gente pensar, comigo não vai acontecer. Acontece. Para quem está vivo, acontece. Nós temos, hoje, no Hospital Regional, 19 profissionais afastados e que se cuidavam. Estão ali, dentre eles, alguns médicos. Porque estão expostos na linha de frente. Estes leitos de UTI, os leitos de enfermaria que foram abertos no 5º andar do Hospital Regional Alto Vale, todos eles são para garantir, né, a vida da nossa população. Mas a nossa população precisa colaborar, né, com a saúde pública, não com o Hospital Regional ou com o Bom Jesus ali em Ituporanga, mas com a saúde pública, que também diz respeito à própria pessoa e algum ente da família. A pessoa só pensa, né, que a coisa vai precisar do negócio a hora que bate na sua família, aí sabe do desespero que é. Mas enquanto isso, a gente assiste aí, né, aglomerações e tal. E esses dias mesmo, eu estive num local aí em que entrei de máscara e o cidadão veio lá dizer, tira essa máscara, só está tudo de máscara aqui. E eu sou uma pessoa que já contraí a Covid, já passei por ela, eu sei o que é isso aí, entende? Embora eu não receba mais, mas eu posso ainda transmitir, né? Pelas mãos, Então, esse tipo de conscientização que nós precisamos, né,
que o governo, que os meios de comunicação tem que passar para a população para que dia a dia, né, lembrem-se disso aí. É a história da máscara, ninguém gosta de usar, né? É muito ruim, mas é um mal necessário. E falando ainda dos profissionais da saúde, vale a gente ressaltar o esforço que todos eles têm feito, né? Porque como você mesmo falou, né, Giovanni, muitos estão afastados, contraíram a Covid. E quem acaba dando conta dessa demanda são os profissionais que ficaram, porque também não tem como uma unidade hospitalar contratar aí 100% um novo quadro, né? Enfim, para suprir aqueles dias em que os profissionais estão aí contaminados. Então, parabéns para esses profissionais que continuam trabalhando, que estão dando conta da demanda e que ficam aí muitas vezes 24 horas por dia para atender realmente muito bem a população. Exatamente. Ontem mesmo, né, em contato com o secretário André Mota, o governo anunciou a criação de mais 200 leitos de UTI no estado de Santa Catarina, habilitados pelo Ministério da Saúde. Mas o grande problema não está em abrir os leitos. Os leitos são físicos, é a cama, é o respirador, são os aparelhos em redor. O problema está exatamente em encontrar o profissional para gerir esse leito, né? E quando a gente fala em profissional, a gente não está falando só em médico, a gente está falando desde a pessoa da limpeza do ambiente até o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o médico. Isso não é fácil. Hoje em dia, tem muito profissional que se recusa a trabalhar por medo de contrair o vírus. E a gente não pode julgar a pessoa e dizer, pô, esse cara está só pensando nele. Sabe-se lá o que ele tem por trás dele. Cada um desses profissionais tem uma história de vida, tem uma família, tem alguém que às vezes tem alguma comorbidade que pode ser transmitida por ele sem querer. Então, não está fácil. O mais difícil para a abertura dos 200 leitos que o governo pretende instalar agora nos próximos dias está exatamente em se encontrar a equipe de profissionais para gerir esses leitos. E, Giovanni, outro assunto que eu gostaria que você comentasse também é a questão das cirurgias, né? Em virtude da pandemia, todas as cirurgias aí que não eram realmente de urgência, emergência, enfim, você vai poder explicar melhor, elas foram suspensas. Antes já se havia uma fila de espera para vários procedimentos e a tendência é que se piore, né? Se aumente essa fila, esse vai ser um assunto que os hospitais, a própria federação vai ter que também avaliar depois com mais calma, depois que a situação se normalizar. O que a gente pensa, e o governo pensa junto, é que existe uma fila enorme de pacientes aguardando cirurgias eletivas, ou seja, aquelas que o paciente pode esperar um pouco mais, que não corre o risco de vida, né? E que foram todas elas suspensas. E vamos nos ater aqui à nossa situação. O Hospital Regional tem um 5º andar que foi totalmente desativado para colocar os 10 leitos UTI e para atender os pacientes de enfermaria. Esses pacientes estavam todos antes... Era um andar de pacientes de cirurgias eletivas. E hoje a gente não pode mais ter. Então, o que está fazendo? Está fazendo as cirurgias de urgência e emergência, quando o cidadão corre o risco de vida. Essa não tem como não realizar. Mas, mesmo assim, fica comprometido o atendimento deste paciente. Então, enquanto não diminuir a onda da Covid, nós vamos continuar deste jeito. A hora que começar a amenizar, a gente gradativamente volta, né, a falar em cirurgias eletivas. Primeiro, aquelas de hospital dia, que o paciente vem, se interna de manhã, faz a cirurgia, à noite vai embora. Depois, aquelas que o paciente não necessita de UTI. Faz a cirurgia, recupera e vai para o quarto. Fica lá 1-2 dias. E depois, posteriormente, no fim, a gente quer negociar com o governo do estado no sentido de, como o governo quer manter de janeiro a abril de 2021 pelo menos 50% dos leitos remunerados Covid, que os outros 50% sejam destinados e também pagos pelo próprio governo do estado para os pacientes de cirurgias eletivas, porque se a fila já era enorme, ela está muito maior. E a gente sabe que às vezes o problema da gente não é tão grave, né, quanto do companheiro que está ao lado. Mas o meu, para mim, é o principal. Dos outros, né? E a gente tem que parar de pensar dessa forma, a gente tem que pensar no coletivo. Mas essa é uma negociação que nós já conversamos com o secretário André Mota,
Ele gostou da ideia, mas a gente prefere, né, começar a negociar isso aí a partir de janeiro, porque aí sim nós vamos ter um número mais exato de como é que está o desenvolvimento da pandemia no nosso estado. Embora que se saiba que esta semana que nós estamos passando e a próxima, quem sabe sejam realmente as semanas de pico. E aí daí para frente, devido às próprias regras que mudaram agora de convivência social, a pandemia deu uma diminuída e deu uma aliviada aí para os leitos de hospitais. Tá certo, Giovanni, ele que é o presidente da FEOES, que é a Federação dos Hospitais de Santa Catarina, falou aqui pra gente um pouquinho da situação das unidades hospitalares em relação à pandemia e também a habilitação de leitos. A gente lembra que a Prefeitura de Rio do Sul anunciou nessa manhã a 13ª morte de um morador aqui da capital do Alto Vale por Covid, e reforçamos também o pedido aí para que todos colaborem, mantenham o distanciamento, sigam todas as regras de orientação dos órgãos de saúde. A gente volta amanhã com mais uma entrevista e eu espero por você. Até lá!